Eu já vou logo te avisando, nessa aula aqui você corre o risco de aprender o seguinte. Eu já saí daqui sabendo como produzir conteúdo sendo visto como autoridade, como é que você usa os stories para vender a sua consultoria, como é que você configura o seu WhatsApp Business para receber todas essas pessoas, a gestão de pessoas por meio de um Excel muito bem feito, para você não esquecer de ninguém lá dentro, como é que você faz para montar o protocolo dessa pessoa, como é que você faz para receber o pagamento dessa pessoa, inclusive com o link de pagamento para que você não fique parcelando nada no Pix, qual que é a melhor forma de você fazer uma dieta, de você fazer um treinamento. É um Excel, é um aplicativo dedicado a isso, você vai aprender isso aqui. Como é que você faz para fazer o follow-up desse cara? Como é que você faz para que ele receba automaticamente, sem depender de você, os formulários toda semana, para que você consiga acompanhar toda a evolução desse seu aluno e poder fazer os ajustes necessários. E algo muito importante, como é que você vai fazer para renovar com esse cara no final da sua consultoria, uma estratégia que faz com que 80% das pessoas renovem a consultoria. Tudo isso tu vai aprender hoje. A primeira coisa que você vai aprender comigo aqui é como produzir conteúdo, ser visto como autoridade. Depois a gente vai para como que você joga esse cara para dentro da sua consultoria. Dentro da sua consultoria, como é que você faz para ofertar a melhor experiência possível para ele, como é que ele faz para te pagar, como é que você faz para montar o protocolo, entregar o protocolo, fazer o follow-up e renovar, ponta a ponta. Aqui eu vou te ensinar, vou te entregar o ouro, tudo de grátis. Então, vamos embora. Primeiro passo, criação de conteúdo. Primeira coisa que você tem que entender é o funil do marketing de valor. Se você não sabe o que eu estou te falando, fica tranquilo que eu vou te explicar agora. É o seguinte, esse aqui é o funil do marketing de valor. Aqui em cima são onde as pessoas estão mais frias. Então eu vou elucidar isso daqui com um floquinho de neve. Elas estão mais frias para comprar de você. Já no meio do funil, elas estão um pouquinho mais quentes. Daí eu vou fazer algo que vai ficar provavelmente horroroso, mas é uma labareda, tá? É um foguinho. E aqui, no fundo, elas vão estar muito mais aquecidas para comprar de você. Então, à medida com que você vai produzindo conteúdo e essa pessoa vai descendo neste funil, ela vai ficando cada vez mais aquecida de comprar do seu serviço. Então, aqui a gente está falando de o que é um conteúdo, se é o topo, meio e fundo de funil. Primeira coisa que você tem que entender é o conteúdo topo de funil, porque ele é uma armadilha. Por quê? Aqui é onde a maioria das pessoas se concentra, e é por isso que eu coloquei uma grande quantidade de pessoas aqui, no caso eu elucidei como 3 pessoas, 2 pessoas e uma pessoa só. Então aqui vai ser um tipo de conteúdo que ele é rápido, ele é muito resumido, e por isso que ele é rápido. Justamente por ser muito sintético, você deixa o gap, você deixa a margem para que mais informações pudessem ter sido ditas ali, mas não foram. Você de repente explicou na legenda, ou você só deixou um gancho para um próximo vídeo. Isso seria um conteúdo topo de funil, onde você agrega valor de uma maneira muito pequena na vida do teu seguidor que está do outro lado da tela. Então, qual que é a característica dele? Ser muito rápido. Vocês vão ver isso no Instagram com as músicas que são trend do momento, e geralmente quando alguma coisa acontece na música, alguma coisa também acontece na tela. Como é um conteúdo muito rápido, muito resumido e agrega pouco valor para o seu seguidor, geralmente vai abrir margem para algum tipo de discussão nos comentários sobre algo que você deixou de falar. Aí as pessoas vão lá, uma pessoa vai advogar um ponto, outra pessoa vai advogar outra, uma pessoa pode até te xingar, outra pessoa vai lá para te defender. Então geralmente é um tipo de conteúdo que tem uma quantidade grande de comentários. Ela pode ter uma grande quantidade de compartilhamentos? Até pode, mas não é o objetivo, tá? Qual que é o principal gatilho para que alguém compartilhe do seu conteúdo? É a identificação. Se ele se identificou com aquele conteúdo de alguma forma, ou ele fez com que a outra pessoa se identificasse, por exemplo, isso aqui é muito você. Geralmente meme é assim. O cara para repostar no próprio story, aquilo tem que representar ele de alguma forma. E isso vai gerar bastante compartilhamentos, mas geralmente um conteúdo topo de funil, ele gera bastante comentários. Qual que é o grande problema da maioria dos cursos que ensinam vocês a ganhar seguidores e tudo mais, que vocês associam grande quantidade de seguidores a grande quantidade de dinheiro, quando não é bem assim. Qual que é o tipo de pessoa que está aqui no topo do funil? É uma grande quantidade de pessoas, porque à medida com que você desce no funil, você também vai acabando com a retenção das pessoas. Menos pessoas chegam no fundo do funil. É por isso que a gente faz essa analogia com o funil. Poucas pessoas conseguem chegar até o final, mas você vai aumentando a qualificação dessas pessoas. Você cresce na qualidade
e não na quantidade, então a quantidade de pessoas que está no topo do funil é grande, mas a qualidade desse teu seguidor é muito baixa. Por quê? Aqui a gente vai chamar ele de tia Neide. Todo mundo tem uma tia Neide. A tia Neide é aquela que fica lá que nem um zumbi, depois da hora do almoço, scrollando o Reels infinitamente, infinitamente. E o Reels que ela vai interagir minimamente, ela vai lá e segue a pessoa. Próximo, e vai, e fica scrollando, a tia Neide, vai a tia Neide. E daí quando vê o próximo Reels que ela gostou, ela curte, segue a pessoa. E vai tia Neide, e vai tia Neide, e vai tia Neide. Fez algum conteúdo que ela gostou de novo, curte, segue a pessoa. Essa é a tia Neide. Ela é praticamente uma zumbi. O que acontece com a tia Neide quando ela loga no Instagram no outro dia? Ela vê os seus stories. Ah, uixi, quem que é esse rapaz aqui que eu segui? Ah, é aquele cara que eu vi um vídeo ontem. Ah, deixa ele aí. Passa um tempinho, vai tia Neide, vai tia Neide. Ela vai fazendo isso infinitamente. A tia Neide, ela tem 167 seguidores e ela segue 3.000 pessoas. Essa é a tia Neide. Essa é a pessoa que tá aqui no topo do funil. É o zumbi dos Reels. O que acontece depois de um mês, quando ela vê sua cara de novo por algum motivo, lá nos stories ou alguma coisa do tipo, ela vê um Reel seu de novo e vê que ela te segue. Ah, oxi, quando foi que eu segui esse rapaz? Quando foi que eu segui essa moça? Nem sei quem é esse cara. Às vezes você tá passando um conteúdo que ela nem concorda. Por exemplo, vai lá e te xinga. Depois que ela te xinga, ela vai ver o seu perfil, ela vê que até te segue. Fala, que é isso? Quem que é esse rapaz? Quem que é essa moça? Pois é, a tia Neide. Ela faz tanto isso, ela é tão infiel, vamos dizer assim, com as pessoas às quais ela segue, que ela nem sabia que ela te seguia. Esse é o tipo de pessoa que curte esse tipo de conteúdo rápido, esse tipo de conteúdo sintético, esse tipo de conteúdo que agrega pouquíssimo valor pra ela, tipo de conteúdo que tá com as trends do momento, geram bastante comentários, e infelizmente esse é o tipo de conteúdo que a maioria dos nutricionistas e personagens se apegam. Por quê? Aqui é uma armadilha, porque você quer, eu sei que você quer ter um monte de seguidores, porque isso sinaliza sucesso, sinaliza status, sinaliza fama, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ter, logar no seu Instagram e tem lá mais 99 curtidas, mais 99 comentários, mais 99 de seguidos, mais de 99 na sua caixinha da DM, entendeu? Todo mundo quer isso, que você quer atenção. E aonde que você vai conseguir essa atenção? Provavelmente no topo do funil, onde estão a maioria das pessoas. E é aí que os nutricionistas, personagens que são mentores do mercado falam pra você, não, você tem que produzir conteúdo assim. Pô, conteúdo rápido, 15, 20, 30 segundinhos. Aí você vai, coloca a música do momento, não sei o que, coloca um gancho no começo e tudo mais, e papapá, faz um CTA no final pra te seguir, show de bola. Aonde que uma pessoa vai comprar um serviço seu, onde você tá cobrando aí R$300 por mês, não sei, no seu serviço de dieta, treinamento, não sei o que você faz. Aonde que ele vai ser convencido a te seguir ou a comprar principalmente no seu produto, do seu serviço, com um vídeo de 15 segundos, com você apontando na tela, fazendo uma dancinha? Como é que você vai fidelizar a tia Neide desse jeito? Olha a qualidade lixo de seguidor que ele tá tentando colocar dentro do seu perfil. E é por isso que esses caras têm todo um perfil de merda. Porque não tem engajamento de fato, porque esse é o tipo de conteúdo que ele produz. E ele tem uma quantidade de alunos lá porque justamente ele consegue atrair essa quantidade de pessoas. Aí você fala, pô, ele tem uma quantidade significativa de pessoas no perfil dele. Te desafio agora. Pega lá o perfil dele e vê o engajamento. Como é que é algo vergonhoso. E quando tem algum tipo de engajamento, pagou caríssimo no tráfego pago. E adivinha, o que ele vende? Ele vende mentoria. Então o produto dele é ter uma quantidade significativa de seguidores, mas engajamento não se compra. Dá uma olhada lá na quantidade de comentários, dá uma olhada lá na quantidade de curtidas. Ínfimo. Por quê? Porque ele só atraiu um tipo de pessoa zumbi, só atraiu o tipo de tia Neide. Você não quer tia Neide, porque a tia Neide não vai comprar de você. Pô, Samuel, mas tudo bem, ela não compra de mim, mas deixa ela lá no meu perfil. Não deixa. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa. O Instagram, ele é um teste AB. Não importa o que forem falar pra você de, o algoritmo mudou. Não mudou. Isso aqui sempre foi e sempre será assim. Qual que é a principal métrica para o Instagram e qualquer rede social? Retenção. Quanto mais você consegue reter uma pessoa no seu vídeo, mais ela vai ficar dentro do Instagram e mais ela vai ficar vendo as outras pessoas, os anúncios das outras pessoas, os meus anúncios, por exemplo, o anúncio do concorrente, o anúncio do fulano, ciclano, beltrano. Ela quer que você fique lá dentro para você ver os anúncios das pessoas que estão pagando por lá. Então, se você não deixa as pessoas no seu vídeo, e você nunca deixa, os seus vídeos são sempre ruins a ponto de nunca ter retenção, ele não vai entregar para você. Então, quando você posta um vídeo, bebê, o que acontece? Ele vai lá e entrega para os seus seguidores no espaço amostral A. Vamos dizer que o espaço amostral A tem 30 pessoas, isso vai depender da quantidade de seguidores que você tem. Dessas 30 pessoas, apenas 5 ficaram no seu vídeo por mais de 10 segundos. Qual que é a chance que ele vai entregar
chegar para o espaço amostral B para 60 pessoas agora? Mínima, né? Porque olha a taxa de conversão que você teve, só 5 pessoas. Então a taxa de conversão para o espaço amostral B vai ser ínfima. Ele mostrou 30 para o espaço amostral A, agora ele vai mostrar 15 para o espaço amostral B. Porque esse conteúdo não está sendo vantajoso para a plataforma, porque você está tirando as pessoas de lá. Porque o seu conteúdo é ruim. E por que que as pessoas, por que que a tia Neide vai atrapalhar o seu perfil? Por quê? Porque ela nem sabe quem você é, ela segue centenas de pessoas por dia. E ela nunca vai comprar do seu serviço. E se ela comprar, ela não vai enxergar valor naquilo, vai ficar te chorando desconto. É um tipo de pessoa descompromissada com o seu serviço. Você nunca vai conseguir cobrar caro por ele, que você não tem uma construção de autoridade boa o suficiente para isso. E daí o que que vai acontecer? Ela vai olhar pro seu vídeo que você acabou de postar, vai passar, porque aquele não encantou ela. E daí o seu Instagram vai viver flopado. Então, você que é um profissional da área da saúde, da nutrição, da educação física, que seja um coach de bodybuilding, não faça isso se você quer ter uma consultoria grande de sucesso, com pessoas lá dentro pagando bem pelo seu serviço. Não é que você não pode postar conteúdo topo de funil, mas você tem que saber quando e como postar. Aonde que você deveria, de fato, estar focando na produção do seu conteúdo. Um conteúdo meio de funil, onde, claro, vão ter uma quantidade menor de pessoas, porque as pessoas geralmente não estão no Instagram para aprender sobre dieta, sobre musculação, sobre bodybuilding. Elas estão lá para aprender bobeirinha. Ou aprender não, né? Para ver bobeirinha. Poucas estão lá para aprender. Só que as que estão lá para aprender são as pessoas que estão muito mais propensas a comprar do seu serviço e engajar nos seus próximos conteúdos para que no teste AB você tenha sucesso e seja partilhado para mais pessoas. Entende isso? Então é aqui onde deveria estar o seu enfoque. Não que você não possa fazer conteúdo topo de funil, mas tem que saber muito bem o tipo de pessoa que você vai atingir com aquele conteúdo topo de funil para não sujar a sua audiência. Então, conteúdo meio de funil, ele já é um pouquinho mais longo. Como ele é um conteúdo um pouco mais longo, onde você, por 1 minuto e meio, quem sabe 2 minutos, agora os Reels deixam até 3, se eu não me engano, você vai o que? Mostrar o quanto você sabe daquilo, você vai demonstrar a sua autoridade naquele assunto. E aí eu vou ter que te falar uma coisa, autoridade nutricionista não é você de jalequinho, ficando longe da câmera, no seu escritório, falando: olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa. Não é isso. Não é você, personal, falando termos super difíceis para o seu seguidor. Você tem que entender uma coisa, a autoridade não está ligado ao seu jaleco, não está ligado a músculo que você tem, até tá um pouquinho, mas ela está ligado principalmente aos seus resultados. Você não precisa falar difícil, você não precisa ter milhões de graduações e não sei o que. Não, você precisa trazer resultado e você precisa parecer. No Instagram não é ser, é você pelo menos parecer. Então você tem que parecer, no mínimo, que você sabe muito. É que você saiba muito, né? A ideia é que você tenha uma boa formação e que você tenha um bom conhecimento para passar para as pessoas adiante. Então, aí que você vai demonstrar a sua autoridade. Você vai demonstrar o quanto você conhece do assunto. E aí presta atenção, você vai fazer isso de uma maneira muito fácil para o seu seguidor, de uma maneira didática. Você vai explicar para ele como se ele tivesse 5 anos de idade a respeito de sensibilidade à insulina, a respeito de como a hipertrofia acontece, o que é estresse metabólico, o que é mecanotransdução, o que é célula satélite, sei lá. Você vai mostrar da maneira mais fácil possível o conteúdo mais difícil que você sabe, entendeu? Isso é construir autoridade. Muitas pessoas olham pra mim e falam: pô, Samuel manja pra caralho sobre treino e dieta. Por quê? Porque eu mostro as coisas mais difíceis que eu sei da maneira mais fácil possível. É só você pegar lá, por exemplo, meus vídeos informativos no Instagram, meus vídeos informativos no YouTube. Vocês vão ver que não é um conteúdinho bobinho, não sei o que, aponta na tela e aparece umas coisinhas e 3 de 15 desse, não. Conteúdo massivo, denso. E qual que é o tipo de cara que gosta disso? É o nerdola da musculação, o nerdola do fitness, é o cara que vai pagar uma quantidade maior de dinheiro pelo meu acompanhamento, pelos meus infoprodutos. Então, como ele é um conteúdo um pouquinho mais longo, um conteúdo relativamente difícil que você passou de uma maneira fácil, ele vai ter uma quantidade um pouco maior de salvamentos, muito provavelmente, porque ele vai querer, em algum outro momento, quando aquilo for mais útil para ele, ele vai querer rever aquele vídeo. Por exemplo, você deu alguma dica a respeito da execução de exercício, ou uma dica a respeito de como fazer a sua dieta. Ele vai salvar para quando ele estiver fazendo aquele exercício, ou quando ele estiver montando a própria dieta, para ver aquele vídeo depois. Então é importante que você dê uma olhada nessa métrica também. E é aqui onde você vai focar aí 80% do seu conteúdo. Porque tem uma quantidade boa de pessoas, certo? E é onde você vai mais atrair pessoas com qualidade, para que elas passem para a próxima sessão do funil. Principalmente a gente vai fazer isso nos stories, onde é o fundo do funil, onde você vai de fato vender para ela. Muito provavelmente você vai fazer isso aonde? Nos stories. Como é que eu faço para vender consultoria? A gente já vai conversar com o próximo tema,
como vender consultoria nos stories. Mas aqui, como é que você vai fazer para vender principalmente? Qual que é o principal gatilho? Provavelmente, na minha experiência, vai ser a identificação. Já entenderam? Identificação. E para que a pessoa se identifique, você tem que contar uma história por trás. Então, story. A minha letra é mais bonita do que isso, eu juro. Mas vocês estão aqui para aprender e eu acho que tá dando para entender, né? Então, se eu ficar escrevendo bonitinho, vai demorar demais. Então, Samuel, o que que eu preciso fazer para produzir um conteúdo legal, um conteúdo bacana, um conteúdo meio de funil legal? Olha, a gente vai o tema aqui, mas eu vou até deixar aqui no cantinho uma questão de roteirização, tá? Anota aí. Primeira coisa, a sua introdução. Opa, vamos lá. A sua introdução. Os seus 3 primeiros segundos são os mais importantes, onde você precisa captar a atenção dessa pessoa. Então você vai começar com uma frase muito impactante. Você precisa reter essa pessoa nos primeiros segundos, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos lá. Até foi o meu vídeo mais recente agora aqui do Instagram. Pump é inútil para hipertrofia. Estresse metabólico é inútil para hipertrofia. Então a gente vai começar com pump, porque é a frase mais fácil, né? Então você começaria lá com uma frase impactante ou alguma coisa do tipo, só para reter essa pessoa. Então a primeira coisa que você vai pensar é reter, retenção. Vai chocar ela de alguma forma. Então faça com que ela fique no seu vídeo. E aqui eu escolhi algo que vai ser impactante, algo de repente contraintuitivo. Eu uso muito isso. Essa contraintuição. Pô, como assim? Pump é inútil para hipertrofia? Por quê? O que que acontece? Aí a gente vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento eu faço o quê? Olha, aqui você tem que simplesmente organizar os fatos de uma maneira, de uma sequência lógica, para que ele chegue àquela conclusão junto com você, para que ele não chegue naquela conclusão antes de você, acabe com a principal métrica, que é a retenção do seu vídeo, e saia do vídeo e vá para o próximo. E tem que ser dinâmico o suficiente para ele não ficar enjoado da sua explicação. E aí que vai entrar cortes rápidos, né? Você faz um take de 3, 4, 5 segundos, já troca o take, ou faz outra coisa. Não precisa ficar que nem um imbecil, se teletransportando ali dos lugares que você está fazendo, não. Só tenha takes um pouco mais rápidos. Fale de uma maneira rápida, pausa, né? Pausa não, corta o take, próximo take, próximo take, próximo take. Vocês vão ver muito isso nos meus vídeos. Então, o desenvolvimento você vai fazer com que ele chegue àquela conclusão junto com você. Então, você não vai encher linguiça de fato, tá? Você vai simplesmente explicar de uma maneira mais fácil possível, com tudo mais difícil que você sabe, e vai fazer isso de uma maneira linear, de forma que ele vai chegar àquela conclusão junto com você. Isso não é muito difícil, você tem que simplesmente explicar os fatos de uma maneira cronológica, certo? Como é que você faria isso nesse conteúdo que você acabou de falar? Bom, tem um exemplo prático que vocês podem ver, que é um dos meus últimos vídeos postados lá no Instagram, mas seria basicamente assim, quando a gente contrai a musculatura, a gente mantém esse tempo sob tensão de uma maneira significativa, a gente vai excretar alguns lixos metabólicos, esses lixos metabólicos vão ter uma diferença de concentração osmótica, vão puxar água de fora para dentro e você incha a musculatura. Isso que é pump. Então já defini o que é pump para todo mundo. Todo mundo, balizei o conhecimento de todo mundo por baixo. Agora todo mundo sabe o que é pump, por que que ele acontece. Beleza, qual que é o impacto disso para hipertrofia, Samuel? Bom, a gente vai lá e estudo na tela. Quando você coloca estudos, e é claro que você não vai colocar isso só para vender, porque você é um profissional decente que referencia e estuda, né, o seu conteúdo, você não vai fazer isso só de maneira sensacionalista para ficar vendendo para as pessoas que você estuda, não, você vai de fato estudar. Inclusive lá no MCL a gente tem uma pasta com todos os estudos para que você dê uma olhada só para baixar e ler. Inclusive já está grifado, que são os estudos que eu uso para estudar. Então, falou o que é pump, por que acontece o pump, já falamos também, beleza. Para que ele serve para hipertrofia? Aí a gente vai lá e fala para que ele serve para hipertrofia e tudo mais, beleza. Chega no arremate final, onde todo mundo chega na mesma conclusão ao mesmo tempo. Não vou fazer isso aqui agora, senão vai tomar muito tempo. Mas se vocês querem ver como é que eu fiz na prática, tem lá o vídeo no meu Instagram. E o que seria interessante você fazer em algum momento do vídeo? Algum CTA. A gente vai colocar isso aqui na conclusão. O que é um CTA, Samuel? Call to Action, chamada para ação. Você vai chamar ele para fazer alguma coisa. Aqui, no caso desse vídeo, eu chamei ele para um infoproduto meu. Mas aqui você poderia falar o seguinte: olha, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de me seguir aqui. E se você quiser vagas para minha consultoria, aproveita que eu abri elas essa semana. É só você clicar no link da minha biografia e conversar diretamente comigo. Pronto, acabou o vídeo. Tomou 4 segundos se você der uma aceleradinha no final, lá na edição, entendeu? Ou nem precisa chamar necessariamente para seguir, já chama direto para consultoria, entendeu? CTA para consultoria é uma coisa que quando eu comecei a fazer, triplicou meu faturamento. Sério, isso aqui é muito poderoso, tá? Se eu fosse você, eu começaria a fazer. Então, apaguei. Qualquer coisa, se você perdeu, volta aí e anota, tá? E aí, Samuel, como é que eu faço para vender consultoria nos stories? É o seguinte, para que serve stories? Para te
Primeiramente, isso aqui está em ordem. Primeiramente, humanização. Segundo, autoridade. Terceiro, vender sua consultoria. Pô, Samuel, mas eu quero vender consultoria, ela está em terceiro lugar? Calma, você tem que entender que vender consultoria é simplesmente uma consequência do valor que você agrega na vida das pessoas. Quanto mais valor você agregar na vida das pessoas, mais isso vai ser retribuído para você de alguma forma, que seja de maneira financeira. Mas você vai colher os frutos disso. A gente colhe o que a gente planta. Se você plantou valor, você vai colher valor também, seja ele financeiro ou de outra maneira, tá bom? Então, confie em mim. Ó, você vai se humanizar. Como é que eu faço isso, Samuel? Você mostra o que você gosta, você mostra o que você não gosta. Como assim o que eu não gosto, Samuel? Pode ser umas coisas meio bobinhas, sabe? Até coisas dicotômicas. Por exemplo, eu sou um cara que não curto muito Monster branco. De todo mundo gostar de Monster branco, só que eu não curto muito não. Então, eu postei nos meus stories, virou até uma piadinha interna entre a gente. Pô, rapaziada, vai lá, vai comprar Monster branco, me marca, comenta, me marca em vídeo de que tem Monster branco e não sei o quê, porque eu não curto muito, entendeu? Então são coisas que é muito comum, as pessoas sabem o que eu não gosto e vira uma piadinha interna e tal, ou outras pessoas que não gostam também se identificam ainda mais comigo, as coisas que eu gosto. Então isso aqui tudo gera identificação, faz com que a pessoa goste de você e te separe do profissional que está concorrendo contra você, que inclusive está vendo essa aula aqui. Então quando você mostra o que você gosta, eu, Samuel, todo mundo sabe lá nos meus stories que eu gosto pra caceta do meu carro e gosto muito da minha cachorrinha. É o que pelo menos tem mais coisas que eu gosto, é óbvio que tem mais coisas que eu gosto, mas é o que eu deixo que as pessoas saibam que eu gosto. Eu também não fico expondo tanto a minha vida pessoal assim. Então eu gosto muito de carro, gosto muito da minha cachorrinha, todo mundo sabe disso, além de, claro, treino, dieta. Então quem gosta de cachorro se identifica muito comigo, quem gosta muito de carro se identifica muito comigo, quem não gosta muito de Monster branco, tô dando um exemplo aqui, gosta muito mais de mim, porque se identifica. Pessoas gostam das pessoas que gostam das mesmas coisas que elas, certo? E também não gostam das mesmas coisas que elas, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, se humanize, mostre a sua rotina. Você tem que entender uma coisa, cara. Se você quer vender consultoria, mesmo se você seja um influenciador, tem muito influenciador que me assiste aqui também. Para-se de se distanciar da sua audiência, tentando criar um tipo de rotina perfeita, como se você fosse um influenciador enorme, multimilionário, que, nossa, acorda e tem os seus pães, os seus ovos super aesthetic, aí você vai treinar na sua academia super cara, e você só se distancia do seu público, cara. A maioria da população brasileira não tem acesso a essas coisas, e você está só se distanciando delas, aí vai se aproximar, que é justamente o que os stories servem. Se você vende lifestyle, beleza, é uma coisa diferente. Agora, quem vende consultoria, e a consultoria para assim, a maioria das pessoas, e não consultoria, nossa, uma consultoria extremamente high ticket, aí eu até te entendo, mas também não é a melhor tática para vender isso daí, não. Então, toma um pouco de cuidado quando você mostra a sua rotina, tá? Se aproxima. Mesmo se você tem um bom poder aquisitivo, eu também tenho, cara, mas eu não fico postando esse tipo de coisa. Eu posto ali, de repente, meu carro, que é um pouco mais caro e tudo mais, né? É a única coisa, entendeu? Não se distancie da sua audiência, se aproxime dela, entendeu? Você vai criar autoridade. Como é que eu faço isso, irmão? Você vai fazer isso pela caixinha de perguntas. Quando que eu faço a caixinha de perguntas, Samuel? Vamos apagar isso aqui, ó. Caixinha de perguntas. Você vai fazer o seguinte. Você vai abrir pelo menos ela 3 vezes na semana no começo. Tá precisando, né, cara? Vamos lotar essa consultoria rápido? 3 vezes na semana. Vamos fazer o seguinte. Você abre ela na segunda, responde na segunda, responde na terça. Então, responde na segunda, responde na terça. Como assim responde na terça? Não fica só 24 horas? Se você for no seu perfil, 3 bolinhas no canto superior direito, arquivados, clica lá no story que tem caixinha de perguntas, você consegue responder até 48 horas depois que o story saiu do ar. Pegou essa dica? Então você pode responder mesmo que não tenha caixinha de perguntas. Nos seus stories você pode responder as perguntas antigas por 48 horas. Beleza? Respondeu segunda, respondeu terça, respirou um pouco o story quarta. Abriu quinta-feira. Respondeu quinta, respondeu sexta, dá uma respirada no sábado, abriu domingo. E aí eu vou rotacionar, né? Ao invés de você abrir na semana de número 2 na segunda, você abre na terça. Entendeu? Então sempre vai rotacionando. Responde um dia, responde outro, respira os stories para o engajamento voltar, porque ele vai decaindo, né, ao longo do tempo. As pessoas vão perdendo a retenção, deixa ele dar uma zerada, volta os stories e vai mostrando o que você gosta, o que você não gosta, responde pergunta, e é isso, tá certo? É o que eu te recomendo que você faça. E você tem que entender uma coisa, responda a caixinha de perguntas de verdade, tá? Não responda com má vontade, não, mas tá chegando umas perguntas horrorosas, então manda você mesmo as perguntas. Responda com vontade, mostra tudo que você sabe um pouco mais ali, vendendo o teu peixe, e principalmente mostra como que você alia isso na sua prática, na sua
consultoria. Pô, Nutri, quantos por cento de gordura você acha que é interessante para começar um bulking? Olha, eu acho que é interessante, motivo X, Y, Z, sensibilidade à insulina, tal, 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 tal. Então, na minha consultoria, eu gosto de iniciar bookings com percentual de gordura mais baixo possível. Para homens, percentual X, para mulheres, percentual Y. Tenta sempre que possível, mas também não de uma maneira que fique muito cansativo para as pessoas, que as pessoas percebem, como que você alia isso à sua prática. Deixa sempre ali na cara do gol, que as pessoas têm que sempre lembrar na sua consultoria, e que você não é só uma pessoa que sabe conteúdos difíceis e passa isso da forma mais fácil possível, mas que você também aplica isso à sua prática na consultoria e principalmente que você tem resultado com isso. Então é aí que você vai vender a sua consultoria. Como é que eu faço então, Samuel, para vender a consultoria? Vamos apagar algumas coisinhas aqui, porque está ficando um pouco poluído, né? Vamos lá. Ó, quais são os principais fatores que vão fazer com que você venda a sua consultoria? A primeira delas é mostrar resultado. E resultado não precisa ser necessariamente antes e depois, tá? Até porque tem conselho fiscalizador que enche o saco com isso. Então você pode mostrar um feedback, entendeu? Então a pessoa vai lá e mostra para você de maneira escrita algum tipo de feedback. Ou se você for postar antes e depois, beleza. Posta lá o antes e depois. Pode ser a perca de peso, a perca de medidas, perca de alguma coisa, perda de peso ou medidas. Algum tipo de resultado essa pessoa teve, tangível ou intangível ao seu acompanhamento. Como assim? O sono dele melhorou, ela entrou naquela calça que ela queria há tanto tempo. E o que acontece? As pessoas se identificam com o problema das outras. Então tenta causar identificação. E eu aprendi isso daqui, vamos dizer assim, sozinho. Quando você joga um antes e depois nos seus stories, converte? Converte. Converte muito bem. Principalmente quanto mais agressivo for o antes e depois, mais vai converter em alunos para consultoria, pessoas te chamando na consultoria, pessoas querendo saber como é que funciona. Agora, sabe o que converte mais? É um antes e depois, principalmente se for um bom antes e depois, ou um feedback antes e depois, perca de medidas, perca de gordura, enfim, vocês já entenderam. Quando você conta a história por trás daquilo, quando você conta a história por trás de como aquele feedback aconteceu, as pessoas se identificam e você mostra que você sabe resolver o problema que elas têm. Vou te dar um exemplo, se você quiser, você pode pegar lá nos meus stories no Instagram, tá lá no Feedbacks, é o primeiro provavelmente, que tá lá no fixado nos destaques do Instagram, dos stories. Teve um aluno meu, o Matheus, um querido, inclusive, continua sendo meu aluno, e ele entrou na minha consultoria e falou assim: pô, Samuel, cara, eu sou falso magro, você é a minha última esperança, eu acho que a minha genética é uma bosta, e eu acho que você é a única pessoa que vai conseguir de fato. Você é minha última esperança. Se eu não conseguir meter o shape aqui na tua consultoria, eu de fato vou desistir, sei lá, vou começar a harmonizar, não sei. Mas assim, alguma coisa eu vou fazer, porque eu não consigo, cara, não consigo ver meu abdômen, não consigo acrescentar massa muscular, não consigo. Falei, baby, calma. Tá comigo. Pô, deu 2 ou 3 meses de consultoria, ele tava com o abdômen fibrado, veia no abdômen e tudo mais. Foi um antes e depois agressivo, né? O espectro de fossa magreza para um cara que tá fibrando o abdômen, tendo veia no abdômen, no meio do abdômen. Porra, antes e depois legal. Fui lá, pedi a permissão dele pra postar, e daí fiz o quê? Aí eu fui lá e contei a história que eu acabei de contar pra vocês. Pô, quantas pessoas não têm algum tipo de espectro de fossa magreza, nunca viram um abdômen na vida, acham que o problema tá na genética delas? Pô, será que o problema sou eu ou será que na verdade o problema não são todos os outros profissionais, os quais eu já passei, que não tiveram a competência suficiente de fazer com que eu veja meu abdômen? Mas converteu, cara, absurdamente esse story. E daí eu peguei a senha. E aí quando eu faço os antes e depois, quando eu, preciso captar os alunos da consultoria ali porque eu vou abrir vagas, é isso que eu faço. Eu conto a história por trás daquele feedback. E não precisa ser só de antes e depois. Pô, finalmente entrei nessa calça aqui e tal. E ela mostra pra você a foto no espelho com a calça e tá até sobrando. Pô, quando tu posta isso nos seus stories, essa daqui era a Mariana, ela entrou na consultoria, ela queria perder X quilos, ela queria emagrecer, fazia muito tempo que ela não conseguia entrar na calça favorita dela, e depois de 6 semanas, tá aí, ela entrou na calça favorita dela, e inclusive tá com uma folguinha a mais. Aí, de repente, ela te passou outro tipo de feedback, agora ela dorme melhor, agora ela tem até mais libido pra fazer as coisas com o marido dela, entendeu? Então conta a história por trás. Isso é muito importante, isso converte demais. Então conta a história por trás, beleza? E é assim que você vai fazer para vender a sua consultoria. Você vai mostrar o conteúdo mais difícil que você sabe da forma mais fácil possível, vai fazer um CTA no final para que ele clique no link da sua bio, vai fazer isso constantemente, tá? Vai fazer pelo menos 4 Reels desse na semana. Pelo menos 4 Reels na semana. Pelo menos 3 caixinhas de pergunta na semana, e é sempre que possível você posta um feedback, um antes e depois, uma perca de peso ou medida, tenta contar a história daquilo por trás, coloca o link
para o seu WhatsApp. Que é inclusive o próximo ponto. Como é que ele vai fazer, Samuel, para entrar em contato comigo na consultoria? O famoso link na bio. A gente tem várias maneiras de vender consultoria, mas assim, só tem uma que está de fato em vigência. Tem duas, mas vamos lá. O link na bio em si, você sempre vai usar algo tipo um Linktree. O que é isso? Encurtador de links. Aqui eu estou te dando um nome, mas você pode usar outros. É o que eu usava antes. Hoje em dia eu tenho um domínio próprio, né? Mas a gente tem um encurtador de links. Então vai ter lá o link do seu WhatsApp Business, vai ter de repente o link do seu patrocinador, vai ter o link do seu infoproduto, entendeu? Então é um link só para vários outros links. Ele fica bonitinho, ele não fica aquele negócio horrendo que tem no link da biografia de vários profissionais, que eu acho horroroso, que é whatsapp.me barra um monte de caractere escroto. Não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Isso tira muito a percepção de valor da sua consultoria. Não faça isso. Pega um encurtador de link. Ele vai clicar nesse encurtador de link, ou vai clicar no seu domínio lá, como eu tenho, né, que é samuel.meller consultoria, alguma coisa do tipo. Vocês podem ver lá no meu Instagram também. E, enfim, ele vai clicar nesse encurtador de link e ele vai clicar na sua consultoria. Aí você pode tanto mandar ele para um WhatsApp Business, tá? Para você explicar para ele como a consultoria funciona, ou você pode ter uma página de vendas de consultoria também. Geralmente são ou para consultorias maiores, que atuam com equipes e tudo mais, ou, bom, simplesmente é um cara que tem uma consultoria média barra pequena, mas gosta de organizar dessa forma. Eu prefiro fazer todo o atendimento pelo WhatsApp, mas eu já tive página de vendas por muito tempo, beleza? Existem outras maneiras, Samuel? Existem. Algumas pessoas que trabalham com modelo de fila de espera por formulários online, Google Forms. Eu já trabalhei dessa forma, já trabalhei das 3 formas, meus queridos. Eu estou nesse mercado aí há 3 aninhos, mas já atendi bastante gente. Eu já usei todos os possíveis. Eu comecei com uma fila de espera, fui para a página de vendas, estou no WhatsApp agora. Então, tem esses 3 formatos. Qual que você provavelmente vai começar usando? WhatsApp Business, tá? Pô, Samuel, por que tem que ser o business? Você tem que entender uma coisa. O WhatsApp Business ele tem uma coisa muito importante que se chama, primeiro, os macros. O que são macros? Quando você aperta literalmente caractere, a barrinha, o slash, não sei se tem um outro nome bonitinho, mas é a barrinha, certo? E você coloca, sei lá, o mínimo possível para você lembrar do que significa aquela mensagem. Ele vai te dar todo o script inteiro, tudo que você previamente escreveu. Então, pô, eu preciso mostrar para esse aluno como a minha consultoria funciona. Você vai fazer tudo isso com 3, 4 comandos, ao invés de digitar tudo de uma vez, ou copiar e colar. Tenho que copiar do meu bloco de notas e colar aqui. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Toda hora te pedem tua chave Pix. Tem lá, pô, minha chave Pix é essa, tudo mais, escrito bonitinho, entendeu? Pô, toda hora que eu tenho que entregar o protocolo, eu tenho que explicar tal coisa de maneira escrita. Então já deixa lá, copia e cola. Isso vai aumentar a sua escalabilidade da sua consultoria, entendeu? Outra usabilidade importante são as etiquetas, onde você consegue organizar as pessoas que entram em contato com você, como um novo cliente, um cliente que ainda não te pagou, um cliente que está te devendo. Você consegue organizar eles em grupos. E outra coisa que você consegue fazer pensando nesses grupos é a lista de transmissão, onde você consegue mandar uma mensagem para todo mundo que você selecionou, ao invés de ficar clicando em cada um dos benditas pessoas que você tem que mandar atualização e não sei o quê. Então isso aqui aumenta muito o seu profissionalismo. Você é um cara muito mais profissional de fato, é porque o nome é business, né? É para negócios e aumenta muito a sua escalabilidade. Então você tem muito menos trabalho. Isso aqui é ouro para você e é de graça, inclusive, tá? Você não precisa pagar para usar, não. É só baixar a versão business do WhatsApp, colocar o seu número, fazer as configurações e tá lá. Então faça isso. Configure o seu WhatsApp Business e atenda por WhatsApp Business. Então ele entrou lá, Samuel, o que eu faço? Bom, lá no MCL a gente tem todo o script de venda que vocês podem usar, funciona para mim, vai funcionar para vocês também, tenho certeza. Você vai explicar como a sua consultoria funciona de cabo a rabo. Você tem que explicar de cabo a rabo, porque se alguma coisa ficar de fora e ele não ficar contente com isso, ele tem o direito total de fazer uma reclamação no Procon, porque você não explicou direito como o serviço seria ofertado. Então ele tem totalmente o direito de ir lá e te processar e, enfim, vai dar ruim para você. Então, faz o favor, explica de cabo a rabo para não ser caracterizado como serviço defeituoso, ok? Dito isso, vamos lá. Beleza, Samuel, ele quer fechar comigo. E agora? Essa aqui é uma parte importante, onde vocês só fazem cagada. Pagamento, certo? Ele quer pagar para mim o plano bimestral. Só que o plano bimestral de dieta e treino é um plano que custa quase R$1.000. As pessoas geralmente não têm essa bala para pagar de uma vez, ele quer parcelar em 2. O que eu faço? Eu parcelo no Pix mês 1 e mês 2? É óbvio que não. Não faça isso. Você vai ter um link de pagamento.
um link de pagamento. E aí, cara, você pode. Eu uso o Mercado Pago. Não estou sendo patrocinado para isso, mas eu uso o Mercado Pago. Para mim tem funcionado excelentemente. Alguns dos meus alunos têm gostado bastante do PicPay. Falaram que tem uma taxa um pouco mais baixa, mas a gente tem que ver como é que é o serviço deles caso você venha a ter algum problema, se eles vão ter um follow-up legal com você. Então eu não vou recomendar para vocês nada que eu não uso. Meus alunos gostam bastante do PicPay, mas eu nunca usei. O que eu curto bastante é o Mercado Pago. Tá? Mas até o Nubank tem na conta PJ, Inter tem na conta PJ, enfim. Tenha um link de pagamento para que você consiga fazer com que essa pessoa parcele no crédito para você. Aí só o banco que tem o risco de inadimplência. Por quê? Ele vai pagar para o banco vai passar para você o valor de forma integral, ele parcelou e é isso. O risco agora não é seu, é dele de não pagar e da inadimplência do banco. Agora você tirou o seu da reta. Poxa, mas ele não tem limite no cartão e não sei o que, ele pediu para parcelar no Pix. Olha, eu entendo que você tem que colocar comida na mesa, tem que ganhar um pouco mais, então você tem que confiar nessa pessoa. Mas assim, nada vai impedir ela de repente no segundo mês não renovar com você. E o que aconteceu? O plano bimestral, a lógica de você ter planos é aumentar o seu ticket médio, né? O que é isso, Samuel? Ele vai pagar o valor de quase 2 meses, teve algum tipo de descontinho, de uma vez só. Essa é a graça de ter um plano bimestral. Então, se ele paga um plano bimestral de uma vez só, cai quase R$ 1.000 na sua conta, vamos dizer assim. Pô, Samuel, eu ganho R$ 10.000 no mês. Pô, isso é 10% do seu faturamento, cara. Isso é muito significativo. É para isso que a gente faz planos, para aumentar o teu ticket médio. Ele pagou R$ 1.000 de uma vez só. Caiu tudo isso em um mês. Falta bem pouco, vamos dizer assim, bem pouco pra você chegar nesses 10 mil, por exemplo. Agora, a partir do momento que ele parcelou 500 no mês, 500 no outro, sendo que o teu plano mensal de dieta e treino é 600, qual que é o sentido, então, de ele ter fechado o plano bimestral com você e ter parcelado no Pix? Para você faz muito mais sentido ele fazer o plano mensal. Faz o plano mensal no mês, faz o plano mensal no outro. Poxa, mas ele viu a vantagem financeira que tem o plano bimestral. A vantagem financeira é para você, para cair tudo de uma vez para você. Você está fazendo o contrário. Ao invés de aumentar o seu ticket médio, que é ver R$ 1.000 cair na tua conta de uma vez, você está baixando o seu ticket médio. Que é o quê? Tu tá cobrando R$ 600, vamos lá, R$ 600 por mês, plano dieta e treino. E agora ele tá pagando 500 para você por mês porque ele assinou o plano bimestral e parcelou em 2 vezes no Pix. Parabéns, você tá fazendo exatamente o contrário do que um plano serve. Poxa, mas eu preciso colocar dinheiro na mesa. Tudo bem, eu te entendo. Se você faz isso, eu te entendo. Mas assim, a primeira coisa é desorganização. Por quê? Cara, a partir do momento que você tem uma quantidade significativa de seguidores, o que eu tô te ensinando aqui, uma quantidade significativa de pessoas entrando na sua consultoria, é impossível com a quantidade de alunos de lembrar que, porra, fulano tá me devendo o terceiro mês do trimestral, mas nunca que eu vou lembrar. Tudo bem, tem uma quantidade menor de seguidores agora, Samuel, eu consigo lembrar. Tudo certo, mas futuramente você não vai mais. Outra coisa, tá baixando o seu ticket médio, não é bacana para sua consultoria. Outra coisa, tá sendo muito maleável ali com o teu aluno, não acho isso muito interessante, não. Você, como um nutricionista, personal, coach, é você quem manda ali na relação. Então, eu pediria que para você negociar com ele um pouquinho mais essa questão aí, tá? Mas, pô, não deu, beleza, e é isso. Segue o baile até você conseguir, de fato, ter esse posicionamento. Ó, você não tem dinheiro agora para comprar o bimestral, o trimestral de uma vez só? Então é o mensal. Ah, não consigo. Paciência, mês que vem conversa comigo então, tá? Você vai chegar nessa parte aí ainda. Se você não chegou ainda, tudo bem. Trabalho o suficiente para que você chegue lá. Então você vai criar um link de pagamento. Ele pode te pagar no Pix, aí não vai ter taxa nenhuma. Se ele te pagar com link de pagamento, vai ter os 13,5, 5,5, 5 e pouco, sei lá, da plataforma. Quanto mais você fatura com essas plataformas, menor é a sua taxa para você sacar o dinheiro, entendeu? Então, fica nessa aí também, trabalha bastante para que você não tenha que aceitar parcelamentos no Pix, para que as empresas entrem em contato com você porque você é um bom cliente e elas baixem a sua taxa de cartão de crédito, tá certo? Elas geralmente vão rodar em torno de 5% se você retirar no D mais zero, ou seja, ela cai direto na sua conta, não fica retida lá no banco, tá bom? Então, você vai acertar pagamento só no Pix? Não, você vai ter um pagamento no cartão de crédito também, pelo amor de Deus, né? Só no Pix também não, porque às vezes o cara tem limite para te pagar, quer pagar seu plano mais caro, mas ele quer que seja no crédito, porque no Pix ele não tem. E você só tem Pix 2025, pelo amor de Deus, se ajude, né? Então ache uma coisa chamada link de pagamento. Pega a plataforma que você achar mais interessante, se cadastra lá e faz isso, pelo amor de Deus. Não aceita só no Pix. E parcelar plano do Pix, já falei o suficiente, né? Então tá aí. Beleza, Samuel, ele pagou, show de bola, inclusive pagou o plano trimestral aqui, R$ 2.000, sei lá, no Pix. Show, que coisa linda, perfeito. E agora? Agora você vai mandar para ele os formulários. Aí eu, na minha consultoria, eu posso ter até 3.
questionário de frequência alimentar, anamnese online e questionário de envio de fotos e vídeos, tá? Inclusive, lá vocês vão ter acesso, calma, no final eu vou falar, vocês vão ter acesso a esses formulários. Depois das 24 horas que eu upar esse vídeo aqui, vocês puderem ver ele, vocês vão ter, cara, só para copiar, colar de graça os meus formulários online, que, modéstia à parte, são completíssimos e muito elogiados. Então você vai mandar para ele os formulários para que você possa fazer o protocolo. Você vai fazer o quê? Você vai colocar no seu controle financeiro o nome dessa pessoa. A gente disponibiliza isso para vocês também lá no MCL. É só vocês baixarem e já começarem a usar. Você vai colocar o nome dessa pessoa, o quanto ele pagou, o quanto você recebeu, porque pode ter esse spread justamente pela questão do cartão de crédito. Tá? Quantos formulários você tem na sua consultoria? Eu tenho 3, você pode ter 2, você pode ter um só, não sei. Você vai deixar lá que você mandou os formulários e só está esperando com que ele preencha e te fale para você que você preencheu. A partir do momento que ele preencheu, você dá o tique lá. Pô, ele preencheu todos os formulários, significa que você consegue fazer o protocolo dele, certo? E, se possível, você vai também emitir a nota fiscal desse aluno, é claro, se você tiver CNPJ, o que eu te recomendo muito, senão você vai tomar no seu rabo por causa do leão, por causa do imposto de renda de pessoa física, tá? Tenha um CNPJ, pelo amor de Deus. Beleza? Então, é isso que você vai fazer. Você vai cadastrar ele no seu controle financeiro, o nome dele, o quanto ele pagou, o quanto ele recebeu. Ah, você pode até colocar, mas eu tenho uma outra plataforma para isso, e a gente também deixa isso lá no MCL, mas quando ele te pagou e a partir do momento que você enviou o protocolo para ele, quando que o plano dele vai vencer, certo? A gente vai falar sobre isso na renovação. Dá os tiques lá a partir do momento que você verifica que ele fez os 3 protocolos, os 2, quantos protocolos você tiver na sua consultoria, né? Os formulários, emitiu a nota fiscal, show de bola. Esse aqui é um aluno que eu só preciso fazer o quê? Follow-up. Mas antes, a gente precisa conversar um pouquinho sobre como é que você vai fazer o protocolo dessa pessoa. Bom, a primeira coisa que você vai ter que, depois que você viu que ele fez lá os formulários e tudo mais, leu a anamnese, viu o caso, vou montar protocolos. Bom, a gente vai falar aqui sobre dieta e sobre treinamento. Como é que você vai fazer este protocolo? Olha, tem muitas pessoas que usam o tal do Excel, né? Infelizmente ele ainda é muito comum, principalmente na parte de treinamento, porque as plataformas que você estrutura treino no Brasil são lixo. Elas são horríveis. Fica tranquilo, a gente está cuidando disso, a gente vai entregar para vocês uma plataforma de entrega de treinamento de uma pessoa que tem consultoria para quem tem consultoria, acredite em mim, vai ser sensacional, aguardem. Mas por enquanto a gente tem o Excel, a gente tem a galera que trabalha com MFit e alguns outros, mas enfim. Excel, cara, ele tem que ser muito bonito, muito bem apresentado, porque isso aqui vai agregar valor, vai agregar na experiência que o aluno vai ter. Ele sempre gosta de, pô, se eu paguei R$ 1.000 nessa consultoria aqui, ou o valor que eu tenha pago, que seja baratinho, mas ele tem que sempre ser surpreendido pela qualidade do seu serviço. Dessa forma, quando ele é surpreendido pela qualidade do seu serviço, ele sempre vai achar que ele pagou pouco pelo tanto que ele recebeu. Então, a partir do momento que você envia um Excel para ele que é um pouco mais simplista, esse Excel ele tem que ser tão bem estruturado de forma com que ele fique surpreso com o que ele viu ali. Então, tem que ser algo muito bem feito. O que a gente vê as consultorias fazendo, por mais que seja uma porcaria, a gente tem o MFit sobre treinamento. É um aplicativo muito limitado, se você é treinador, você sabe muito bem do que eu estou falando, mas ele funciona, dá para usar. Você consegue colocar as suas próprias execuções, ou execuções de outras pessoas do YouTube, tem execução da própria plataforma também. É relativamente completo, dá para usar, aumenta muito a escalabilidade, porque fica mais fácil e mais rápido de montar o plano. Enfim, e fica mais fácil de você enviar para ele também, de você acompanhar. O MFit é o modus operandi do mercado. É o melhor? Talvez sim, de tão ruim que ele é, mas é o melhor. A minha visão é essa, é o melhor. E aí você pode usar para fazer dieta, a gente tem aplicativos lá como o Web Diet, e a gente tem também o Dietbox. Ô Samuel, não tem algum que tem os dois? A gente tem a Prime Coaching, mas eu vou ser bem sincero que eu não gostei, pouquíssimas pessoas as quais eu conheço, meus alunos também não se adaptaram bem, a plataforma ela tem uma ideia excelente, mas ela é porcamente executada, então eu não gostei. Se você quer utilizar, não tem problema, só que eu achei porcamente executado, tá bom? Calma, a gente vai resolver isso para vocês, a gente tá bolando essa plataforma lá para os alunos, tá? Mas ainda não saiu, vamos deixar isso bem claro. É muito interessante que você tenha esses softwares não só para fazer, mas que você consiga entregar a dieta por meio desses softwares. Porque, primeiro, ele não tem que abrir um PDF, achar lá a nossa conversa, aí vai, abre o PDF, no meio do treino tem que abrir o PDF, ou Excel, ou enfim. Não, ele tem um aplicativo. Olha, meu Nutri me entrega dieta no aplicativo, meu coach me entrega dieta no aplicativo, meu coach me entrega o meu treino num app. É bem melhor. A experiência que ele tem é muito melhor, muito maior, muito mais premium. Que é justamente o que você quer para justificar o valor que você vai cobrar. Ele tem que ter toda uma questão da experiência.
Pô, tu vai num restaurante caro pra comer macarrão e carne, coisa que você, pô, vamos ser sinceros, você poderia fazer em casa. Mas você vai lá por experiência de sair com a tua mulher, de se enfeitar, de ir num restaurante bonito, de ser atendido por um garçom, entendeu? É a mesma coisa que a sua consultoria, cara. Você tem que ter toda aquela experiência com o teu aluno. E é por isso que daí você vai poder cobrar mais por isso, entende? E, inclusive, aumentar a sua escalabilidade nisso. Porque, por exemplo, pô, fiz o follow-up do meu aluno, ele pediu para alterar a coisa X na dieta. Você vai ter que ir lá, modificar o PDF, baixar, enviar para ele de novo? Não. Pô, fulano, beleza. Lá no aplicativo eu acabei de fazer a atualização que você me pediu. Show de bola. Tá lá ao vivo para ele, ele viu, inclusive podia ter visto você montando ali, que já tá, mas no momento que você clicou um OK, já enviou para ele de volta. Muito mais rápido, aumenta a sua escalabilidade. Então, se eu fosse você, eu faria por aplicativos, principalmente na parte da dieta. Parte do treinamento, eu te entendo 100%, não, eu não gosto também, mas você quer entregar por Excel, cara, que seja um Excel muito bem feito e muito bonito. Porque senão, cara, o valor da sua consultoria, o valor agregado fica feio, fica... Nossa, não fica legal, entendeu? Então, se você não manja de Excel, vai para o MFit. Se faça esse favor, tá bom? Bom, mas assim, fica a teu critério também. A importância é você sempre atender bem o seu cliente e fazer um bom serviço. Vai ter que compensar isso de outra forma. Entreguei o protocolo, Samuel. Então você vai lá, você pode tanto fazer aqueles comandos do WhatsApp Business que eu falei para você, vai ser bem mais rápido. Pô, fiz todos os comandos aqui, expliquei para ele de cabo a rabo de maneira escrita como o protocolo dele funciona e foi super rapidinho porque eu fiz os comandos do WhatsApp Business. Show de bola. Você pode mandar áudios para ele também, mandou o áudio, explica lá como que funciona todo o WhatsApp, todo o protocolo dele, como que ele foi feito, por que ele foi feito, enfim, dá todas as orientações para ele que ele precisa. Show de bola. E entregou para ele. Quando você entregar para ele, você vai precisar depois fazer o follow-up. Você não vai deixar o seu aluno largado lá, pelo amor de Deus. Então, a primeira coisa que você fez, pô, Samuel, entreguei o protocolo para ele. Lá naquele Forms, né, naquele Excel que a gente deixa para vocês lá no MCL, você vai fazer o quê? Pô, eu entreguei o protocolo para ele no dia 31 de janeiro de 2025. Ele assinou o plano mensal, então dia 2 de março, porque fevereiro tem 2 dias a menos, vamos dizer assim, né? 2 de março o plano dele vence, então beleza. Dia 2/3 o plano dele vence, show de bola, só pra eu ficar ligado, né? Beleza. E eu preciso ficar fazendo o follow-up desse cara, eu não vou deixar ele largado. Então, em uma outra planilha que a gente também disponibiliza para vocês, você vai lá e vai colocar o quê? Qual que é o dia da atualização do físico dele? Quando é que eu vou pedir para rever o físico dele? Olha, eu peço a cada um mês, quer pedir mais, não tem problema. Então, eu vou pedir para rever o físico dele no dia 1/3. Um dia antes, para dar 24 horas para ele poder se organizar e tirar a foto para mim. Se for um pouquinho depois também, não tem problema, essas coisas acontecem. Beleza. Então, aqui você já tem a data lá naquele outro Excel, onde você vai todo dia simplesmente apertar um Ctrl F, Ctrl mais F, e vai digitar a data do dia e vai ver lá. E Ctrl F é Ctrl Find, para você achar alguma coisa, achar um caractere. O caractere, no caso aqui, é dia 1/3. Então, eu acordei aqui de manhã, respondi meus alunos e tudo mais, dia 1/3, hoje, né? Não no caso que hoje seja dia 1/3. Pô, quem que é os alunos que eu tenho que pedir autorização? Ah, eu tenho que pedir autorização do Jefferson, da Amanda, do tal. Então, você vai lá, pede as autorizações para eles, também usando os macros do WhatsApp Business, e show de bola. Perfeito. E aí, o que você precisa fazer semanalmente, quinzenalmente, você quem manda? Eu acho que quanto mais melhor, pela questão da experiência que agrega no seu aluno. O follow-up. A gente tem alguns aplicativos para consultorias, como é o Welts e como é a Live Clean, que de maneira automatizada, sem você ficar lá manualmente fazendo isso, elas vão mandar para o seu aluno no WhatsApp, contanto que ele só logue lá na plataforma, né, que ele confirme o número de telefone dele, o questionário que você vai montar esse questionário para ver como é que tá a adesão dele. Pô, como é que tá o teu peso? Como é que tá a tua adesão ao protocolo? Tá com dificuldade de progressão de carga em algum exercício? Como é que tá o seu volume de treinamento? Tá conseguindo se recuperar bem entre uma sessão e outra? Tá progredindo carga em todos os exercícios? Como é que tá a sua ingestão hídrica? Enfim, você vai montar de acordo com a sua consultoria, a gente também explica isso dentro do MCL. Então faz o follow-up desse aluno, tá ali semanalmente, quinzenalmente, você que manda. Ele vai estar lá preenchendo isso para você e você sempre de olho para ver se alguma coisa precisa ser alterada ou não. Se precisar, você vai lá e altera, show de bola, não precisou, beleza, só mantém o follow-up, tá? Seria o acompanhamento desse aluno. Beleza, Samuel, chegou ali o nosso Gerson. Dia 1/3, eu pedi autorização, já que dia 2/3 a consultoria dele vence. O Gerson foi lá, dia 1/3, me mandou a atualização do físico dele, me confirmou isso lá. Obrigado, Gerson, já vou lá dar uma olhada. Deu uma olhada lá na atualização do físico do Gerson, depois de um mês que aconteceu. O Gerson, ele mandou para você que ele perdeu 3 quilos, você viu isso por meio do follow-up. O sono dele melhorou, então o sono dele tá melhor. E você viu que no físico dele, ele tá, de repente ganhou uma massa muscular, ou ganhou ou manteve.
isso é sempre importante. Massa muscular. E você viu as alterações ali no físico dele. Você vai fazer o quê? Eu vou te falar aqui pra você mandar um áudio, tá bom? Você vai falar o seguinte, ó, vou fingir que você aqui é o Gerson. Fala, Gerson, como é que você tá? Bom dia. Tudo certo? Gerson, dê uma olhada aqui na sua atualização do físico, tá? Muito obrigado por ter enviado. Gerson, tô muito contente com o teu resultado desse mês, cara. De verdade, meus parabéns. Ó, dá uma olhada ali. Eu percebi que nos formulários ali da Welts ou da Live Clean, você que manda, eu vi que você perdeu 3 quilos durante esse mês inteiro, cara. Tá bem perto do que eu gostaria mesmo. Pensando no déficit que eu predisse ali na sua dieta. Tá muito bom mesmo. Só que algo que me surpreendeu, cara, foi o que você manteve de massa muscular, ou o que você acrescentou de massa muscular. Dá uma olhada ali no seu peitoral, como ele tá muito mais bem demarcado. Olha os seus ombros também, como estão muito mais bem torneados. Pô, resultado excelente só para 4 semanas, cara, de verdade. Meus parabéns. Vi também ali que ao longo do tempo, ó, se você for dar uma olhada lá no seu Live Clean, no seu Welts, que seja, o seu sono melhorou ao longo do tempo. Isso tem correlação também com a perca de peso, né? Isso tende a ajudar a indução do seu sono, a qualidade dele. Isso também tende a ajudar a quantidade de massa muscular que você acrescentou ao longo do tempo. Então, eu tô muito contente com os seus resultados, viu? Mandou o áudio. Tá? Então, o que que você deu? O que que você fez? Você elogiou. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Você vai fazer o quê? Perspectiva futura. Pega o áudio de novo. Gerson, é o seguinte. Nosso segundo passo seria o seguinte. A gente poderia aumentar aqui o seu volume de cardio na semana, já que ele está bem conservador. A gente deixou ele bem baixinho, algo em torno de 120 minutos semanais. A gente poderia aumentar ele para algo em torno de 150 minutos semanais, se a sua rotina permitir. A gente poderia fazer também, agora, aumentar um pouquinho esse déficit, já que você está conseguindo progredir bem na academia, está aderindo bem à dieta. O que você acha de a gente aumentar um pouquinho esse déficit e, quem sabe, acelerar esse processo de emagrecimento? Questão do treinamento, talvez a gente poderia alterar algum tipo, diminuir o volume de treinamento, pensando justamente que eu vou aumentar o déficit. Então, como a gente vai diminuir esse volume de treinamento, eu preciso que você mantenha a intensidade dele para que a gente não deplete a massa muscular que você tem e, quem sabe, até consiga acrescentar mais massa muscular. Esse seria o nosso próximo passo. Mandou o áudio, deixa ele responder. Pô, coach, muito obrigado, fico feliz demais, foi um mês sensacional, consultoria muito boa, tive resultados excelentes, de fato, o meu peitoral, o meu ombro estão melhores, eu senti que acrescentei massa muscular, nunca treinei tão bem na minha vida. Nossa, show de bola a consultoria. Sobre a sua na perspectiva futura que você deu, sobre os próximos passos, cara, eu acho 100%, a gente pode aumentar sim o volume de cardio, ou ele vai falar que não pode, vocês vão conversando lá. Beleza, chegou lá, chegaram no consenso do que vocês podem fazer pro próximo passo. E agora, Samuel? E agora vai vir um arremate final, que é o quê? Pô, perfeito, Gerson. Pô, fechou, vamos fazer isso então. Ó, só queria confirmar com você se você vai ter interesse ou não em renovar sua consultoria para o próximo mês, para a gente poder fazer tudo isso. Então, caso você tenha interesse, eu te mando os dados de renovação aqui embaixo e a gente continua o nosso acompanhamento, tá bom? Manda o áudio. Porra, cara. Ó, tá vendo esse número? É a taxa de renovação da minha consultoria com essa estratégia, tá bom? Então, 80% das pessoas vão renovar com você. Não só por causa disso, presta muita atenção, não só por causa disso, apesar de ser uma estratégia matadora, vamos dizer, é uma estratégia matadora, mas por tudo que eu falei pra vocês, pela percepção de autoridade que ele tem contra mim. Ele sabe que se ele sair da minha consultoria, a chance dele voltar é muito baixa, porque ela tá sempre fechada. Ele sabe também do valor que ele pagou e o quanto ele recebeu ali naquela consultoria. Ele sabe que ele não vai achar isso em qualquer lugar. E, porra, vamos dizer, isso aqui foi uma punch muito bem feita, né? Esse método de renovação aqui eu tinha que patentear. Então isso aqui é poderosíssimo. E com isso, eu te ensinei de cabo a rabo, de graça, como que você faz para produzir conteúdo, ser visto como autoridade, mandar esse cara para dentro da sua consultoria, como é que você faz para ele falar com você no WhatsApp Business, os marcos que você tem que fazer, como é que ele vai fazer para te pagar, como é que você vai se organizar nessa consultoria com essa quantidade massiva de alunos que você vai colocar dentro da sua consultoria. Vale lembrar que eu faço isso sozinho para 250 pessoas. Como é que você vai fazer esse protocolo, como é que você vai entregar esse protocolo, como é que você vai fazer o follow-up desse cara, como é que você vai pedir atualização e como é que você vai renovar com esse cara. Quanto mais você renovar, menor é o seu trabalho para faturar cada vez mais, porque muitas pessoas vão entrando na sua consultoria, poucas pessoas vão saindo, você inflaciona os preços pela oferta e demanda e fica bem boneco trabalhando de casa. E fazendo isso, não foi assim só que eu cresci no Instagram, sendo visto como autoridade, ganhando ali meus seguidores de pouquinho a pouquinho, tudo mais, lotando a minha consultoria. Foi assim também que alguns alunos meus do MCL fizeram. Dá uma olhada aqui no João. Eu não vou colocar várias pessoas aqui, simplesmente que eu preciso que isso aqui seja um pouquinho mais rápido, porque essa aula vai ser muito maçante.
Mas o João, ele fez o método consultoria lotada na primeira turma, faz mais ou menos um ano. Ele tinha ali aproximadamente seus 23 mil seguidores, então foi uma quantidade bem significativa ao longo do tempo, né? Vamos lá. O João, dá uma olhada aqui no conteúdo dele, 53 mil seguidores. Vamos lá. A gente for pegar aqui, sal pré-treino versus pump pré-treino. 1.300 likes, um vídeo que pegou 22 mil visualizações. Falso magro, como secar até o talo, 3 mil likes. Um vídeo sobre o Ramon, como crescer o seu bíceps, um vídeo sobre musculação, 2 mil likes. Review da dieta dele, um vídeo aí com 100 mil visualizações no Instagram, 4 mil likes. Vamos lá, sobre como fazer um mini cutting, 4 mil likes praticamente. Vídeo sobre bulking, quase 4 mil likes de novo, 54 mil pessoas vendo o vídeo. Vamos lá, um bom cutting do zero. Esse vídeo que ele roteirizou junto com o meu vídeo, tá? Ele usou meu vídeo como molde. 950 mil visualizações. Ó, esse vídeo também roteirizou junto com o meu vídeo. Energéticos podem te matar, 126 mil likes, 1,8 mil visualizações. Então assim, pô, é um moleque que tá crescendo desenfreadamente, com conteúdo, pô, denso, sendo visto como autoridade, entendeu? Eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui de como é que é o conteúdo do João. Vamos pegar aquele vídeo lá de 950 mil visualizações. Só que depois de tomar um energético, não sente nada, dá até vontade de dormir, eu vou te mostrar geneticamente o que tá acontecendo com você. Quase 1 milhão de pessoas já assistiram esse vídeo aqui. Se você não assistiu, eu não sei o que você tá esperando. E bom, se isso acontece com você ou você conhece alguma pessoa que é assim, é basicamente o seu metabolismo reagindo à cafeína. Ou seja, vão ter pessoas que metabolizam muito rápido a cafeína, ou ter pessoas que não metabolizam tão bem. Calma que eu vou te explicar agora. Vamos supor que nós pegamos duas pessoas, o João e a Maria, e ambos tomaram um belíssimo Monster branco. Dentro desse Monster você vai ter o principal componente, que é, lógico, a cafeína. E essa cafeína, quando entra na sua corrente sanguínea... Você tá entendendo que não é um conteúdo de imbecil? Você fica apontando na tela, e 3 de 15 desse, e esse emagrece, e esse aqui engorda, e esse massa muscular, e esse aqui emagrecimento. Pô, pelo amor de Deus, o cara tá explicando aqui, pô, uma enzima que quebra a cafeína. Aonde que você imaginou que isso aqui fosse ser um vídeo que pega quase 1 milhão de visualizações? É só você saber fazer, velho. É só fazer direito, cara. E não ficar pagando mico na internet. E aí, curtiram a aula? No nosso próximo encontro, vocês vão ter acesso por 24 horas a todo um script de vendas de como você faz para vender para essa pessoa no WhatsApp, como é que você faz para organizar todas essas pessoas no WhatsApp, você vai receber esse formulário. Vocês vão ter acesso por 24 horas aos meus formulários de anamnese, só para copiar, colar e colocar na sua consultoria, um plano de ação para que você consiga captar seus primeiros 15 clientes e vai rolar uma oferta absurda nesse nosso terceiro encontro. Vocês sabem, não sou um cara sensacionalista que fica colocando um monte de gatilhozinho, furreca, nem nada do tipo. Eu tô aqui para de fato agregar valor na sua vida e essa aula foi a prova. Então no nosso próximo encontro, vou fazer uma oferta que eu só faria de fato em Black Friday para você ter acesso a tudo que o MCL traz de uma maneira muito mais acessível do que seria normal. Então, ó, fica ligado no nosso próximo encontro, você não pode perder.